Gente, hoje eu vou falar sobre uma coisa muito profunda. É só o que é necessário para que todos os problemas sejam resolvidos. Então, é preciso prestar muita atenção, porque como a nossa mente está viciada a pensar de certa forma, através da crença, essa forma aparenta ser certa. Então, assim, a partir do momento que nós entramos nesse estágio de alucinação mental, nem mesmo as palavras nós conseguimos decifrar, nós conseguimos interpretar corretamente. Então eu vou falar com muita calma para vocês tentarem entender com clareza. Porque uma vez que isso aqui entendido, todos os problemas, quando eu digo todos os problemas serão resolvidos. E eu gostaria de falar sobre sabedoria também, o significado da sabedoria, tá? Mas tudo é uma coisa só. Só que a partir do momento em que a nossa mente entrou no espaço-tempo, aparentou existir uma certa divisão entre ela com ela mesma. Mas isso só foi um tipo de alucinação. Isso é o mundo, tá? Então, as escrituras, elas só estão falando isso. Só que, como é uma mensagem que tem razão, se a mente ela conseguir assimilar isso, ela vai sair desse estágio de loucura. Só que o que acontece? Como ela se recusa a sair desse estágio de loucura, porque existe uma atração da culpa, que é essa atração da matéria, que é de onde a matéria surge. Então, essa atração da culpa faz com que ela não veja as coisas com clareza e não assimile com razão. Porque uma vez que ela se compromete com isso, ela vai despertar para a eternidade. Dito isso, o que eu gostaria de dizer, e a partir disso, é que todos os problemas que nós temos, qualquer tipo de problema, qualquer um, são problemas na identidade. Por quê? Porque assim, existe a fonte. A fonte você pode chamar de Deus, você pode chamar de força, você pode chamar de energia, chame do que você quiser. Essa fonte, ela é pura alegria. Então, ela emana ela mesma, porque a alegria, ela não pode se conter. O que acontece? Quando essa fonte, que é essa criação de tudo, ela automaticamente, ela cria a si mesma. E todas as coisas, ela estende como a si mesma. Só que quando entra uma crença na mente, né, que a mente é esse sistema ativador dessa fonte, tá? Podemos chamar de espírito, essa fonte. Então, a mente é o agente que o espírito vai ativar para que todas as coisas sejam aparentes através da percepção. Mas as coisas só vão ser aparentes, a percepção só vai ser possível uma vez que a mente ela tenha caído na crença de que ela não é quem ela é. Então, aqui nessa crença acontece alguns problemas. E é para cá que a gente tem que olhar, tá? Essa mensagem que eu tô te passando talvez te cause um certo tipo de desconforto, porque esse desconforto é dessa identidade falsa que nós criamos, que é chamado de ego. Então o ego, ele não suporta ouvir mensagens lógicas. Então bem provavelmente ele se recusa, porque
o que vai em desacordo com a crença dele, ele recusa, porque ele quer se manter aqui. Então, assim, o que faz o ego, essa crença, né, de uma identidade falsa, se manter aqui nessa ilusão de percepção de espaço-tempo, é a culpa. Então, a mente, ela tem essa atração pela culpa. Então, ela se persegue o tempo todo e ela não se reconhece. Ela não sabe que a outra pessoa é somente as crenças dela e o medo dela dividido pela matéria do espaço-tempo. E como o tempo, ele é todo dividido, ele é desmembrado, e através do medo, as situações da mente vão vão aparecer na nossa frente, a pessoa, ela acredita, ela se identifica com esse ego e ela esquece de quem ela é realmente. Então, em João 3,30 diz o seguinte: é necessário que ele cresça e eu diminua. O que significa isso? Quem é ele e quem é eu? Quem é ele? Ele é o Cristo. O Cristo é essa personalidade suprema, indivisível e perfeita, que é uma com o Pai. Essa personalidade, essa identidade, ela é uma com a fonte. Esse é o nosso verdadeiro ser. Só que a nossa mente, ela é tão danada, ela é tão danada que ela imaginou sendo outro ser, e a mente foi capaz de projetar um corpo humano, e aí, através do cérebro, dos olhos físicos e dos ouvidos, esse ser, ele só ouve o que ele acredita dele mesmo. Então, uma vez que a mente, ela recupera esse estágio original, onde ela se acopla com ela mesma e abandona todas as ilusões, ela acorda para a eternidade. E ela vê que tudo que ela está percebendo são só seus padrões de pensamento. Então, a cada momento, as imagens que nós vamos vendo são só os nossos pensamentos. Nós estamos vendo os nossos pensamentos em movimento. Mas por que movimento? Porque a mente está em conflito. Ela saiu do conhecimento e uma vez que ela saiu do conhecimento, ela perdeu a paz. Isso cria um aparente conflito, onde a mente, ela se vê lutando com ela mesma. E aí, o ser humano se vê em um espaço de tempo, no tempo, em um espaço. E ele começa a atuar com ele mesmo. E ele não se dá conta que a outra pessoa é apenas uma forma dela atuando no tempo de outra forma. E aí, eu vou falar para você sobre a inocência dessa identidade. Essa identidade que é uma com o Pai, que é o Cristo, tá? Quando eu falo Cristo, Cristo somos nós, é o nosso ser fora do espaço-tempo, porque o espaço e o tempo não existem. Esse mundo aqui é uma grande alucinação, onde nós nos vemos culpados no próximo. E muitas vezes, de tanto a gente culpar o próximo, a gente se vê em depressão, porque nós esquecemos da nossa inocência. Aí, uma vez que a mente recorda a inocência dela, no próximo, ela tira a culpa e o tempo desaparece. Ela acorda na eternidade. Por isso que é através do perdão que a paz é reconquistada. Porque a paz é o verdadeiro estado desse Cristo. Esse Cristo somos nós. Deus só tem um filho. Deus só tem um filho. Isso significa que o que está além dessa personalidade não existe, gente. Então, quem está vivendo a partir do ego, ela está vivendo como uma criatura irreal. Então, ela está dentro de um jogo que é essa Matrix, que
que é o espaço e o tempo, e ela não se dá conta, porque ela não encontra a inocência dela. E a única maneira de encontrar a inocência dela é retirando a culpa, porque só retirando a culpa do próximo ela vai se ver inocente. Porque a mente, ela projeta a culpa e ela começa a ver o espaço de tempo e ela não reconhece que tudo foi criação do pensamento dela, do pensamento que não foi puro. Então, ela se colocou numa situação impossível para atuar nesse teatro e esqueceu da inocência dela. E essa inocência é sabedoria, tá? A inocência significa sabedoria. Sabedoria é inocência, porque não está ciente do mal. Porque o mal não existe. O mal é só uma projeção de culpa, é só uma projeção de condenação, de uma crença de que ele saiu da fonte. Só que ninguém saiu da fonte. Então, o mundo se multiplicou só de ilusões. E uma vez que a mente se encontra consigo mesma, ela se funde consigo mesma, ela vê a glória de Deus, porque a glória de Deus é ela mesma. A mente, ela começa a estender ela mesma. Se ela se torna puro amor, tudo que ela vai ver e perceber é amor. E além disso, ela vai perceber e ela vai saber, ela vai entrar no conhecimento, porque a percepção e conhecimento, eles são contrários. A percepção, ela muda, então ela não é verdadeira. Só que a partir do momento em que a mente ela vai se encontrando com a inocência dela, que é sabedoria, ela vai se tornando sábia e ela começa a saber que tudo foi criação da mente dela. E aí as situações elas começam a se encaixar em um certo tipo de sincronicidade e aí a mente desperta. Entendeu? Então, uma vez que a mente se encontrou consigo mesma, se acoplou na fonte, ela é uma com o Pai e ela descobre que todo o poder de Deus é dela. Todo o poder da fonte é dela. Entende? Ela sai da Matrix e por mais que ela queira ou esteja disposta a permanecer no espaço-tempo, ela vai usar esse tempo para unir todas as partes dela, porque ela sabe que tudo só foi uma ilusão de ótica. E essa é a mensagem de hoje.